Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O trecho pelo qual eu estou refletindo hoje, o Senhor vem a nos falar a respeito, de viver no alto, de viver com a alma no alto, Viver com o coração no alto, nas coisas de Deus. Ter um outro entendimento, ter esse olhar de Deus, ter essa compreensão de Deus diante daquilo que acontece conosco, diante daquilo que acontece na sociedade, na vida das pessoas, quando alguém vier nos pedir algum conselho, algum direcionamento, ou mesmo opinião, uma opinião, um conselho, o que fazer diante de determinada situação. Ter esse entendimento divino, a sabedoria divina, buscar em Deus este entendimento, e deixar que o próprio Senhor atua em nós ao outro, Falar aquilo que Deus quer que falemos ao outro. A importância dessa vida de intimidade com Deus, de escutar Deus, da oração contínua, como tanto é falado aqui na comunidade sobre essa questão de se manter sempre em oração. A oração diante dos nossos atos, diante daquilo que está sendo feito, Ter a consciência da presença de Deus diante daquilo que fazemos, estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar por meio do outro, aquilo que o Senhor tem a nos falar ao nosso coração, Tantas verdades que nós lemos aqui do livro do céu, o Senhor venha nos comunicar de diversas maneiras. Então, estarmos atentos àquilo que Ele vem a nos dizer, a nos falar ao outro, Aquilo que tem que ser feito, que Ele vem a nos pedir. Então, esse trecho se encontra no volume 6 do livro do céu, do dia 4 de março de 1904. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole, mãe. Dá vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. A alma deve viver no alto. Quem vive no alto não pode ser danificado. Jesus fala à serva de Deus, Luísa Picarreta: minha filha, tua alma deve tratar de ter o voo da águia, isto é, morar no alto, sobre todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa prejudicar. Porque quem vive no alto pode ferir os inimigos, mas não ser ferida. Lendo aqui, eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, um sacerdote falou isso numa homilia. Tem até um livro. Cheguei a ler um livro um tempo atrás, eu não lembro quem era o autor católico, que fala sobre essa questão, de voar como águia, Temos olhos de águia, temos a postura de uma águia. A águia, ela está em cima, A águia, ela não se rasteja. O exemplo que esse padre falava, ele comparava a águia com os outros animais da terra. Não lembro se era galinha, eu acho que era galinha, que fica sobre a terra, ou outros animais, eu não lembro, acho que era galinha, mas o que eu lembro é que ele tinha falado sobre a questão da águia, A águia, ela voa, A águia, ela é livre. A águia, ela é livre e ela está acima da realidade da terra. Ela é totalmente livre e está acima da realidade da terra. E esse padre falava que tínhamos que ser como águias, Como águias voando, Voando, sendo conduzidos da direção de Deus, na liberdade dos filhos de Deus, na liberdade da atuação do Espírito Santo de Deus, que nos faz livres,
livres para voar conforme o querer do Senhor, conforme o atuar do Senhor. Lembrando que foi falado tanto na escola, né, sobre a realidade do desapego, sermos desapegados das realidades da terra, sermos desapegados das pessoas, sermos desapegados de nós mesmos, sermos desapegados de preocupações, de incertezas, de inseguranças, de medos, enfim, todas essas realidades humanas que existem, é real, mas não sermos apegados, né? Não estarmos fixados nisso, nós precisamos voar, sair dessa dimensão. Estarmos na terra, mas é como se não estivéssemos na terra. Estamos com o nosso coração no alto, né? Estamos com o nosso coração em Deus, nos ensinamentos de Deus, naquilo que Deus quer nos ensinar. Mas ao mesmo tempo, nós estamos na terra. Nós estamos na terra para levar o amor de Deus às criaturas, para levar as verdades às criaturas, as verdades que o Senhor vem a nos falar por meio desses escritos, e tanto o Senhor vem colocando em meu coração sobre essa questão do testemunhar as verdades do céu, as verdades que eu tenho aprendido nesses escritos aos outros, as pessoas pelas quais eu convivo, quanto o Senhor tem colocado em meu coração, falar do amor dele para minha família, falar da verdade para minha família. Eu encontro uma situação delicada, né? Porque na minha casa, praticamente só eu que busco a Deus, só eu que rezo, né? Não que os meus pais não orem, mas eles não têm essa busca mesmo por Deus como eu tenho. Eles não têm, né? Eu convivo com pessoas de outras crenças que pensam totalmente diferente, mas o Senhor tem colocado em meu coração essa realidade, né? Eu preciso evangelizar mais a minha família. Eu não sei qual é a sua realidade, né? Mas entenda que nós somos chamados, né? O Senhor nos chama, o Senhor quer atuar em nós. Nós podemos falar dele livremente para as pessoas, sem medo, sem temores, né? Sem pensar em nós mesmos, né? Sem querer nos proteger, como é falado na comunidade. Esse desapego de nós mesmos é não querer nos proteger, não querer tirar nenhuma vantagem pessoal, né? Não querer nos aparecer melhor diante dos outros, ou querer nos aparecer bons diante dos outros. Não, nós somos nada, absolutamente nada. Se há algo de bom em nós, não é nós, é Deus, né? É Deus que faz, é Deus que condiciona, né? É Deus que direciona. Então, essa palavra vem a calhar muito isso que o Senhor tem colocado no meu coração, de testemunhar mais essas verdades do céu, né? Principalmente pelas pessoas pelas quais eu convivo. Aí aqui ele continua a falar. E não só deve viver no alto, mas deve tratar de ter pureza e acuidade de olhos semelhante aos de águia. Ter pureza de coração, né? Tem que ser puro diante de Deus, reta intenção, ter intenção pura diante de Deus, sem buscar nenhum interesse próprio, sem buscar nenhuma vantagem própria, sem quiser se defender, né? Sem quiser ter uma, né, mostrar diante dos outros uma postura de boa gente, se assim posso falar, né? Mas não tem nenhum desses interesses por trás, mas a simples pureza de intenção de fazer por amor a Deus, fazer por amor a Deus sem medir as consequências. Isso também é muito forte, que vem no meu coração, né? Sem medir as consequências daquilo que está sendo feito, sem medir os sofrimentos que poderá nos acarretar. Estamos num momento muito delicado, muito delicado. A perseguição aos cristãos já é algo nítido aos nossos olhos, né? Mesmo morando em um país laico, nós ainda não temos essa realidade de tanta perseguição aos cristãos, mas chegará um momento que nós também passaremos por essas grandes perseguições como nossos irmãos dos países do Oriente passam. Quantos irmãos cristãos que não estão sendo martirizados, perseguidos, que podem professar a sua fé em determinados países, que é proibido o cristianismo? Então, isso é muito importante, né? A gente
tem que assumir essa identidade, né? Essa certeza no nosso coração. Nós somos filhos de Deus, levar aquilo que o Senhor quer que falemos sem medo daquilo que possa vir a acontecer conosco, seja perseguição, seja humilhação, difamação, enfim, sem pensar nas consequências dos sofrimentos que aquela verdade pode vir a nos ocasionar, né? Porque o que importa é a glória de Deus. O que importa é glorificar a Deus, levando essas verdades. E levando essas verdades também aos irmãos, pela salvação das almas. Para levar a salvação às almas, levando essas verdades, levando a salvação das almas. Reparando a Jesus, estamos reparando ao Senhor, falando essas verdades, né? Instrumentos de glória a Deus. Como é importante neste tempo de reparadores, de tanta ofensa ao Criador, de tanta ofensa a Jesus. Deus quer e levanta cada vez mais reparadores, né? Quanto falar a verdade também é um ato de reparação e glória a Deus. Assim, tendo esta vista e vivendo no alto, com a acuidade de sua vista, penetra as coisas divinas, não de passagem, senão mastigando-as até fazer delas seu alimento predileto. Temos que mastigar as verdades que o Deus venha nos falar, que Deus venha nos ensinar, mastigar, 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 remoer essas verdades. O Senhor vem colocando no meu coração essa necessidade, eu preciso ter mais essa postura de contemplar, né? De meditar mais e mais as verdades que são ditas neste livro sagrado. Neste livro, né? Livro do céu, livro que veio literalmente do céu até nós, palavras do próprio Jesus a nós. Então é o que o Senhor vem colocando no meu coração de meditar mais, sabe? Mais e mais e mais e mais essas verdades, de penetrar mais nessas verdades, estudar mais essas verdades, me dedicar mais nessas verdades e assim levar aos outros. Desgostando-se de qualquer outra coisa, mas também penetra as necessidades do próximo. Quais são as principais necessidades que temos que levar nossos irmãos? A verdade do céu, a verdade de Deus. Essa é a principal necessidade que o homem precisa, não só de pão, né? Não só de pão, mas da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas é da palavra de Deus. É o que vai levar à salvação às criaturas, saberem a verdade, botar em prática a verdade, assumir a verdade evangélica. Então, essa necessidade, né, de levar a verdade aos nossos irmãos e não temer descer entre eles e fazer-lhes o bem. É um ato de caridade, de amor a Deus, amar a Deus no irmão, amar a Deus nas pessoas, alimentar Jesus que está nas pessoas, né? As pessoas são os outros Jesuses que temos que cuidar, que temos que amparar, que temos que amar. São Francisco de Assis foi bem lembrado hoje não, perdão, desses vídeos da escola a respeito de São Francisco de Assis. Eu gosto muito do exemplo da vida desse grande santo, né? Que cuidava dos leprosos, e via Jesus nos leprosos, Jesus sofredor nos leprosos. Como ele falava, o amor não é amado. Jesus não é amado nas pessoas. Jesus não é amado em sua igreja. Jesus não é amado em sua palavra. Essas palavras de vida eterna muitas vezes são tratadas com desprezo pelos próprios cristãos. Pelos próprios cristãos. É terrível, mas é a realidade. Entre os próprios cristãos, não, né? Não me refiro só nem a católicos, mas nos cristãos de uma maneira geral. Às vezes não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus. E o Senhor, na nossa igreja, colocou estes ensinamentos. Jesus trouxe aos católicos esses ensinamentos, e esses, muitas vezes, ensinamentos não são falados, não são ensinados. É muito triste, mas é a realidade. Pouquíssimas pessoas que se interessam por esses escritos, que se interessam por essas verdades, que se aprofundam por essas verdades, pouquíssimas autoridades da igreja que se manifestam, né, a estudar, a conhecer essas verdades, pouquíssimos padres, pouquíssimos religiosos. É muito triste. O Senhor colocou todas essas verdades ao nosso alcance para nos ensinar
sobre este reino, né? Este reino que começa em nossos corações. E este reino haverá sim, esse reino físico na terra, como o Senhor fala da existência deste reino, que também haverá este reino sobre a terra, no tempo de Deus, né? Quando o Senhor quiser. Mas nós já estamos vendo que tudo está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Quantas mensagens de Maria ao torno do mundo, né, que estão se cumprindo, nós estamos vendo aos nossos olhos. Nós não estamos longe deste reino, né? Nós desejamos esse reino e o Senhor quer formar mais e mais filhos da divina vontade que coloquem em prática estes ensinamentos. Aí aqui o Senhor vem a continuar nos dizendo: e com a pureza de vista de dois amores, faz um ao outro. Faz um o amor de Deus, tal deve ser a alma se que me quer agradar. Então, se a alma quer realmente agradar a Deus, né? Ela faz da vida dela esse amor de Deus aos outros, essa doação aos outros, né? Como ele fala, se for necessário, põe sua própria vida, põe a sua própria vida, dar a sua vida, né? Deixar Deus atuar por meio dela, deixar Deus conduzir por meio dela, né? Se colocar à disposição, ser esse outro Cristo aos outros. Assim o Senhor vem a nos falar: o amor de Deus, tal deve ser a alma, se me quer me agradar. Então, se a alma quer agradar, ela tem que estar aberta a esse amor de Deus, né? Ela tem que deixar esse Deus agir por ela, deixar esse Deus conduzir por ela, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, como é falado tanto aqui na comunidade, né? De colocar Deus em primeiro lugar, colocar as necessidades de Deus em primeiro lugar, aquilo que Deus realmente está precisando, levar essas verdades é colocar Deus em primeiro lugar. Levar esses conteúdos é colocar a verdade de Deus em primeiro lugar, né? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscais o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Colocar Deus em primeiro lugar, as necessidades que o Senhor precisa neste tempo, mais do que nunca, de evangelização, de levar as verdades. Os cristãos precisam levar as verdades para as pessoas. Os cristãos precisam ser corrigidos, né? Então, essas são as prioridades para este tempo pelo qual vivemos. Nós tenhamos este coração aberto a acolher essas verdades do céu e levá-las aos nossos irmãos e irmãs. Amém. Fiat.